Então é um prazer enorme estar aqui com o Luiz Mendonça, presidente do Conselho Deliberativo da LM, da rede LM. Então a nossa ideia é trocar algumas ideias, ouvi-lo sobre o desenvolvimento dos seus negócios, como é que foi essa trajetória tão exitosa que ele vem percorrendo até aqui. Então, muito obrigado, Luiz. Um prazer estar contigo aqui para essa conversa. Eu que agradeço. Estou à sua disposição para esclarecer ou para pontilhar por onde eu andei ao longo dessa jornada, dos meus 9 anos de idade, quando eu fiz a opção de estudar à noite e trabalhar durante o dia. E essa opção eu saí e não voltei mais. Consegui estudar à noite em colégio público, no caso Severino Vieira. Depois eu fiz a faculdade de economia, Faculdade Baiana de Economia, FACEB, porque era à noite, eu não tinha condição. Há um paradoxo, né? Porque eu precisei de pagar a faculdade e era difícil para mim pagar uma faculdade naquela época. E a UFBA, que era de graça, eu não podia trabalhar. Então, nessa opção, eu fiz a opção de trabalhar um pouco mais para ter dinheiro, não só para me manter, mas para ter dinheiro também para pagar a faculdade. Não estou arrependido, não. Agora nós estamos fazendo 49 anos de formado. Próximo dia 21 eu vou estar reunido lá em casa com uma boa quantidade de colegas e amigos para a gente relembrar o nosso tempo de aprendizado na faculdade, que até hoje a gente se lembra e gosta de conversar e gosta de rir muito a respeito disso. Eu queria aproveitar esse começo da tua trajetória, né? Essa precocidade no trabalho, aos 9 anos. Como é que foi essa decisão? Essa decisão ela foi muito simples e com muita emoção. Eu morava de aluguel numa loja, num sobrado, no bairro da Soledade, entrada para o bairro da Lapinha, e era uma loja muito simples. E eu descobri, olhando pela a janelinha que dava para o quintal do sobrado, que tinha um bocado de toalha felpuda pendurada no varal. Eu não conhecia o que era toalha felpuda, porque meu pai tinha uma barraca no Mercado Popular de Água de Meninos, onde ele vendia feijão, açúcar, arroz. E quando ele terminava essa venda, ele normalmente vendia o saco vazio ou levava lá para casa para minha mãe descosturar esse saco, esquentar na água quente, numa lata, e dali era que a gente fazia a nossa toalha. E quando eu vi aquele bando de toalha felpuda, eu disse, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro e vou comprar uma toalha felpuda para minha mãe. Então eu fui trabalhar para isso, para ter dinheiro para comprar uma toalha felpuda para minha mãe. Só foi isso que eu queria fazer. Veja, essas questões de Minas são sempre assim, muito assim, ilustrativas, né? Daquilo que desperta, né? Às vezes o fator que desperta é extremamente pueril, né? Assim, pueril. Mas aí esse foi o começo. Eu queria assim já começar com uma revisita a essa trajetória de uma forma mais ampla, porque a rede LM ela é composta de negócios bastante diversos, né? Então tem frotas, concessionárias, né? Imobiliárias. Queria que falasse um pouquinho dessa visão geral sobre como foi a entrada em cada um desses negócios, como é que foram as oportunidades aparecendo e sendo abraçadas por vocês. Tá bom. Eu vou tentar falar rapidinho, vou dizer que esse dinheiro que eu ganhei foi vendendo caixa de fósforo na feira de Água de Menino. Eu comprava um pacote de caixa de fósforo com 20 caixinhas de fósforo. Na época não se tinha muito dinheiro para comprar isqueiros, e aí o baiano fumava muito. Eu descobri que eu comprando pacote de fósforo e vendendo as caixinhas, eu ia ganhar muito dinheiro.
Logo em seguida eu vi que não dava para ganhar tanto, porque eu não conseguia vender muito mais do que 2 pacotes por dia. E aí eu peguei os pivetes que andavam pela feira e os transformei em sócios. E daí surgiu o que hoje no nosso grupo empresarial eu chamo de meus empresários parceiros, aonde eu partilho o lucro com eles hoje. E naquela época eu descobri isso partilhando na Feira de Água de Meninos o lucro da caixinha de fósforo com esses pivetes. E me dei muito bem com esse tipo de negócio. Bem, depois disso daí eu saí, comecei, fiz uma granja no fundo do quintal da casa que eu morava. Meu capital todo que eu ganhei com fósforo só deu para eu comprar 25 pintos. E quando eu ia vender os pintos como frango, quando eles tinham 40 dias, o meu dinheiro acabou. Não dava mais para eu pagar a ração. E aí eu tive que vender a metade dos frangos para entregar no futuro. Depois, na faculdade, eu descobri que naquela época, por necessidade, eu criei o mercado futuro. Uhum. Eu passei a fazer uma coisa sem saber, sem conhecer. Depois, como economista, já na faculdade, eu disse, meu Deus, eu com 11 anos de idade, eu por necessidade encontrei isso. Aí depois daí, eu comprei uma bicicleta usada, porque eu nunca tive bicicleta, nunca tive velocípede, meu pai não pôde me dar. E eu comprei uma bicicleta e eu dei umas voltas, fiquei alucinado de alegria de ter comprado um transporte para mim. Mas depois eu disse, não, isso é um exagero, eu tenho uma bicicleta para lazer, eu vou alugar essa bicicleta. Aí convidei um amigo meu, eu estava morando no bairro do Santo Antônio, para ele ser meu sócio, e ele ia cuidar do aluguel, alugando por meia hora, por 1 hora, essa bicicleta usada. Daí, quando eu me percebi, já com 2, 3 anos, eu já estava com uma frota de bicicleta ganhando dinheiro. Aí eu já estava próximo aos 18 anos de idade, eu resolvi vender essas bicicletas para o meu sócio e eu comprei 3 carros e botei na praça. Criei uma empresa de táxi chamada Bahia Autotáxi. Ela viria a ser a origem da LM de hoje. Eu, com esses táxis, eu tive problemas, foi muito difícil, quis desistir algumas vezes. Eu tomava dinheiro em banco naquela época e eu disse para minha noiva, na época, eu disse, eu quero trabalhar de paletó e gravata, no ar-condicionado. Eu não quero mais ficar debaixo de um carro todo dia, trocando pneu, trocando óleo de motor. Eu quero ser gente bacana. Aí depois que o meu susto passou, eu disse nada. Eu quero continuar a ser empresário mesmo. E aí eu descobri que os táxis, o pessoal estava pegando eles, mas não estava usando como táxi. Eles estavam indo para Camaçari, ficavam o dia inteiro lá e depois pagavam o táxi, uma diária de táxi. E aí eu quis ir ver em Camaçari o que é que tinha lá, que estava tanta gente pegando táxi e usando por diária. E aí eu descobri que estava nascendo o polo petroquímico. Aí eu vendi meus táxis, já eram 44 táxis nessa época, e montei a LM. Assim começou a LM, eu alugando o carro para o polo petroquímico. Passei a ser líder de mercado em pouco tempo. Eu consegui alugar carro para as multinacionais, que era a coisa mais difícil do mundo, porque elas chegavam aqui, todas eram multinacionais. 1/3, o polo petroquímico foi montado com 1/3 do capital estrangeiro, que trazia tecnologia, 1/3 de capital baiano e 1/3 de capital do governo. Geralmente era a BNDES que entrava
com esse 1/3. E eu convenci a maior empresa petroquímica do mundo de que ela não devesse continuar alugando com a Hertz e que ela desse oportunidade a uma empresa baiana que eu iria fazer um preço melhor do que a Hertz e ia dar uma assistência técnica de pós-venda melhor do que a Hertz. A partir daí, foi o meu sucesso como empresa de locação de serviço, de servir ao polo petroquímico. Eu gostei muito dessa palavra de servir e, a partir disso daí, o que eu faço é servir aos meus clientes, sempre levar ferramentas para eles, que eles ganhem mais dinheiro no que eles façam, eu fazendo e vendendo para eles serviços pelo um preço menor do que ele consegue fazer sozinho. Então, hoje, nós temos uma empresa de terceirização de frota de veículos, onde nós alugamos para todas as médias e grandes empresas do Brasil inteiro, automóveis utilitários, caminhões, ônibus, todos os meios de transportes possível e de transportes para cargas necessários à economia do país. Nós temos 9 concessionárias de ônibus e caminhões, que eu comecei também, quando eu comecei a comprar caminhões, eu comprava de uma marca concorrente e depois eu passei a ser concessionário Volkswagen e passei, com isso, a alugar ônibus e caminhões. E hoje nós somos líderes de mercado. Nós temos 28 anos com concessionária. Hoje nós somos líderes de mercado há 19 anos seguidos com a antiga líder de mercado que existia no Brasil. Há 19 anos, na Bahia, ela não é mais líder de mercado. Ela é a segunda classificada, que em primeiro lugar é a Volkswagen MAN da Bravo Caminhões, que é a nossa rede de concessionária. Depois nós criamos uma rede de aluguel de plataformas aéreas. Plataformas aéreas é um equipamento importado do Canadá, da França e dos Estados Unidos. Essas plataformas nós levamos um homem até 60 metros de altura para ele trabalhar nas alturas, onde o índice de acidente é 0, e nós substituímos praticamente toda a área de andames, que antes tinha um nível de acidente e foi aos poucos sendo proibido o seu uso no mundo inteiro. Depois disso, ao longo desse tempo, como eu não tinha tradição, nossa família era muito humilde, era muito pobre, eu comecei a criar uma empresa patrimonial e uma parte do que nós ganhávamos eu aplicava na compra de imóveis, principalmente imóveis comerciais. Nós alugávamos os imóveis para as próprias empresas nossas ou para empresas de terceira, como hoje nós temos alugado para bancos, para empresas de grande porte, grandes imóveis. E essa empresa de imóveis, a Santo Antônio Patrimonial, que Santo Antônio sempre foi um santo que me protegeu, por isso que tem o nome de Santo Antônio Patrimonial, ela é que avaliza. Eu não preciso hoje de aval de terceiros para todas nossas operações. Depois criei a Aero Santo Antônio, que é a empresa que tem helicóptero. Eu não tenho, por enquanto, atividade de táxi aéreo, mas eu tenho um helicóptero para uso, para eu visitar minhas filiais espalhadas aí por esse Brasil. Por último, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu comecei a conversar com a Volkswagen,
através do presidente do Banco Volkswagen no Brasil. Eu já trabalhava com o banco há 40 e tantos anos. Ao longo desse tempo, eu nunca tinha tido um atraso de um dia. O banco me tinha como um cliente premium e eles me fizeram uma pergunta que no início eu achei que era uma brincadeira. Por que é que a gente não juntava a empresa que a Volkswagen tinha com a LM e nós faríamos a maior empresa de terceirização de frota do país e podendo sair do país para outros países. Esse assunto tomou vulto, esse assunto foi ganhando corpo e há um ano atrás nós fusionamos as empresas. A empresa deles, que era a Fleet Solution, foi incorporada pela LM e nós somos sócios hoje. Eu estive na Alemanha como presidente mundial da Volkswagen, como presidente mundial do banco, e a sociedade está indo muito bem. Eles fizeram um aporte de capital. Hoje nós não temos mais nenhum problema de captação de recursos. Nós temos um crédito sem limite, uma carta de crédito sem limite para crescermos. Então, isso é uma pequena história de um pequeno empresário que nunca pensou em ser empresário. Eu sou filho de Cairu, uma cidade muito pequena e muito pobre na Bahia. Vocês podem ter ideia do que seja Cairu, porque Cairu é um arquipélago, é um único município arquipélago. Ele tem 36 ilhas, sendo que dessas 36, 3 eram as principais, que era a ilha de Cairu, onde eu nasci, a ilha de Boipeba e a ilha de Tinharé, que abriga o Morro de São Paulo, sim, a praia de Garapuá, onde eu tenho casa. Enfim, então foi de lá que eu saí, num barco à vela. Na época não tinha motor, saí aos 5 anos com meu pai e que me tornei feirante aos 9 anos de idade e agora estou podendo conversar com você aqui, Horácio. Que história fantástica. Ao longo dessa trajetória toda, assim, tem alguns negócios que me chamam mais atenção. Por exemplo, o negócio de plataformas. Uma das coisas assim, que me instigam é compreender um pouco como é que se desperta para essas oportunidades. Ou seja, como é que você chegou e disse, poxa, esse negócio de locação de plataformas tem um mercado interessante, existe essa oferta. Como é que é o seu processo de radar para essas oportunidades que existem aí mundo afora? Eu percebi que uma boa parte dos meus clientes que terceirizavam frota comigo, eles tinham galpões, eles eram indústrias e usavam plataformas. Então, nada melhor para um cliente que estava super satisfeito em ter a frota dele terceirizada, que de ter um pós-venda que estava sempre ao lado dele e que ele estava super satisfeito, do que eu pedir uma oportunidade para ele experimentar o nosso pós-venda no plataforma aérea. E assim nós fomos criando, assim nós fomos crescendo. Hoje nós somos a 3ª maior empresa de plataforma aérea do país. Em 11 anos de empresa, que é a Aura Brasil, o nome dela. Sim, sim. E o negócio, assim, você começou com a bicicleta, foi para o táxi, chegou aos caminhões e ônibus, né? Esse processo assim, de você ter concessionárias de caminhões e ônibus, eu vejo assim, existem diversas empresas que vendem caminhões e ônibus. Qual é o diferencial competitivo? O que faz diferença para você ser exitoso nessa atividade empresarial? O que se diria aqui? Olha, eu diria que o principal, no caso da área de concessionária de ônibus e caminhão, é o pós-venda. Porque, normalmente, o empresário, ele acha que, o empresário de concessionária, ele acha que vender o caminhão,
vendeu o ônibus, ou o empresário que tem a concessionária de automóvel, que vendeu o automóvel, ele teve um resultado, o lucro dele, e ali ele se basta. Nós não vemos assim. Nós queremos vender o ônibus, o caminhão, mas nós queremos acompanhar a vida do ônibus e caminhão durante toda a vida, enquanto ele pertencer a quem nos dado o privilégio de nos adquirir aquilo. Então, nós continuamos com ele o tempo inteiro, acompanhando a propriedade que passou a ser dele. Eu acho que isso daí foi quem mais chamou a atenção deles, que era algo diferente do que o mercado praticava na época. Então, a gente sempre procurou se destacar pela maneira que a gente fazia, que as coisas são mais ou menos iguais. O que vai modificar sempre é a maneira que você apresenta as coisas, é a maneira que você processa as coisas. Eu acredito que uma boa parte do nosso sucesso é isto, além, é claro, de nós termos a melhor equipe, a melhor gente. A gente gosta muito de pessoas. O DNA do grupo, da LM, do grupo Luiz Mendonça, é gostar de pessoas. Nós gostamos de zelar por pessoas, seja as nossas pessoas da nossa equipe, ou seja, os nossos clientes. São pessoas, são gente que se misturam dentro dos nossos corações. Bacana. Agora, ainda explorando esse setor de caminhões, né, e ônibus, como você falou, saiu de Cairu, né, saiu do arquipélago para vir para uma península, na verdade. Mas aí começou a desenvolver um negócio aqui na Bahia. E depois expandiu isso para fora do estado. Eu queria que falasse um pouquinho dessa dificuldade. Como é que é, assim, porque quando a gente vai formando nossas redes de relações, como é que é esse processo, esse salto, esse degrau a mais que é você ir para outro estado, romper fronteiras, né, dentro da organização? Horácio, eu lhe digo que essa foi a decisão mais difícil de todos os saltos, de todos os degraus que nós subimos, foi esse. Eu me lembro que, na época, colegas de trabalho me diziam: Luiz, hoje, onde você tem mais negócios, que é no polo petroquímico, está a 40 minutos daqui. Você pega um carro, tá. Como é que você se vê administrando uma pequena frota em Fortaleza, no Rio Grande do Norte? Você está doido de fazer um negócio desse? Isso não vai dar certo. E, na época, nós tínhamos um problema. Nós não tínhamos a TI, a tecnologia da informação, que nós temos outros. Estávamos engatinhando nisso. Os primeiros computadores que a gente comprou eram máquinas horrorosas, de feias, de grande, sem nenhuma tecnologia. Eram muito rudes ainda. Mas a gente foi. Eu pegava avião, eu não sabia que horas eu chegava, não sabia que horas eu ia estar em casa de volta. Tudo foi muito sacrifício. Foi muitas noites perdidas nas dúvidas se a gente iria continuar tentando ou não. Mas eu nunca desisti dos meus sonhos. E eu digo a qualquer um que esteja começando e que esteja querendo escalar negócios: nunca desista dos seus sonhos. Ponha seus sonhos no seu coração e se jogue, que o corpo vai atrás. O sonho não vai sozinho. Agora, ainda explorando, né, essa capacidade de fazer negócios, não só no estado, mas fora, e em diversos setores, né? Então, como é que é isso? Como é que você diria que se desenvolveu em você? Naturalmente, a sua início da trajetória já mostra
atividade de conectar pessoas. Sim. Né? Como você falou, que arrumou uma molecada que trabalhava lá e já começou a empreender conjuntamente com eles, né? Aquele pequeníssimo empreendimento à época, mas que foi o embrião de tudo. Como é que é esse seu processo de formar redes de relacionamento? Olha, eu diria que isso é o melhor alicerce que você tem para um crescimento. São pessoas. Ninguém sozinho faz nada. Impossível. Ninguém sozinho faz nada. Eu só fiz o que eu fiz porque eu encontrei pessoas, primeiro, que acreditaram em mim. E passaram sonho, quando é sonhar, imprevisível, que ninguém consegue conter. Você pode conter um sonho de um louco como eu era, mas um louco como eu, juntado com mais 10, 20, 30, 50 loucos, fica difícil de você parar uma turma dessa. Então eu fui me cercando cada vez mais dessas pessoas. Eu tenho pessoas comigo de 43 anos comigo que entraram na empresa. Teve uma mesmo que ela entrou na empresa como um assistente de uma gerente, que por acaso era uma irmã minha na época, que a gente começou com 4 pessoas, 5 pessoas. E ela foi quem me substituiu quando eu deixei de ser presidente da empresa e que eu fui para o conselho. E depois ela foi a primeira presidente do conselho depois de mim, quando eu saí do conselho para ir para outras coisas mais importantes. Então, lá no nosso grupo é lugar de gente feliz. Todo mundo é feliz. Para você ter uma ideia, existe um prêmio Great Place to Work que nós temos recebido todo ano. Sempre nossas empresas estão entre o 3º e o 6º lugar nas 200 primeiras empresas melhores para se trabalhar. Porque nós gostamos de gente, nós apoiamos, nós damos oportunidades para crescimento. Elas têm o que fazer para crescer. E elas acreditam na gente e nós acreditamos nelas. Até já adiantou uma pergunta que eu teria lá à frente sobre esses prêmios, mas eu acho isso um diferencial e algo que assim diz muito, né, sobre uma organização. Dentro dessa rede de parcerias, você tem assim, não só o privilégio, mas como o mérito de se relacionar com a Volkswagen. O que você acha que a Volkswagen viu na rede LM para estabelecer laços tão estreitos com a organização? Olha, o que eles me disseram na época que me deixou muito feliz é que se eles não fizessem o negócio com Luiz Mendonça, com a LM, eles não fariam no Brasil com mais ninguém. Iriam fazer com a pessoa no México. Mas no Brasil, a Alemanha tinha aprovado Luiz Mendonça e LM. Eu fiquei, sinceramente, muito orgulhoso. Não foi vaidoso, foi orgulhoso. Me senti orgulho de eu ter levado, conduzido com a minha equipe, uma empresa para ser olhada no olhar germano, no olhar alemão, como a única empresa que eles confiariam em se associar. Então, isso para mim foi o maior prêmio que eu recebi como empresário em toda a minha vida. E aí, insistindo, e a confiança que eles certamente enxergaram ali, você tem alguma pista do que a que você atribui esse olhar para a LM e ela inspirar confiança? Primeiro, o meu comportamento no banco durante 43 anos, interruptos,
sem nunca ter pago com um dia de atraso nenhum dos nossos títulos. Esse é um dos principais clientes dele. Segundo, eles terem o conhecimento de que nossa empresa era a única que nunca teve um contrato rescindido nem antecipado o término. Pelo contrário, sempre, eventualmente, nós sermos convidados para substituir outras empresas que estavam com contrato porque elas não estavam prestando um bom serviço e a LM entrando no contrato dos outros para substituir. Então, elas viram que nós tínhamos probidade, nós éramos honestos em termos financeiros e tínhamos competência, tínhamos tecnologia empresarial. Então, o que é que eles buscavam? Tecnologia empresarial, que ele não era o ramo dele era outro. Então, eles cresceriam mais rápido junto com a gente e estava com a pessoa reconhecidamente proba, séria, direita. Eu acho que foi isso. No setor de plataformas, eu verifiquei, talvez em uma outra entrevista tua, que você prevê processo de aquisições, fusões, né? Ou seja, a redução do número de players. Sim. Você acha que esse processo de redução do número de players digamos, aumento das empresas, né, que acontece ao mesmo tempo, assim, isso é um processo que se repete na economia como um todo, em muitos setores. Você vê o futuro como um futuro assim, de grandes conglomerados e menos oportunidades para as empresas menores? Vejo, sim. Eu acho que esse fenômeno é um fenômeno mundial. Nós falávamos há pouco hoje, antes dessa entrevista, sobre o mercado na área educacional. A parte de educação está numa consolidação muito rápida. E as consolidações estão existindo em todas as áreas, não é só nessa área. Está existindo, inclusive, na área de terceirização de frota de veículos e está na área de plataforma. Nós crescemos organicamente. Esse ano passado, botamos mais cerca de 100 milhões de dólares de investimento em plataforma. Aumentamos o número de plataforma, mas estamos abertos para eventuais aquisição, se houver alguma empresa que esteja bem estruturada e que a gente, avaliando o estágio que ela esteja, a gente sinta que a gente botando dentro da Aura Brasil o que a gente pode fazer rapidamente para ter um ganho de escala com ela. Ou seja, ter escala de hoje em diante vai ser necessário para sobreviver. O problema da pequena empresa vai precisar de ter nichos específicos. Perfeito. Mas o mundo será de grandes empresas, sempre. Dando agora de setor, falando da Santo Antônio, né, do seu padroeiro aí, na imobiliária. Você falou que boa parte dos imóveis da Santo Antônio são ligados a imóveis empresariais. Todos os imóveis são empresariais. Só não são empresariais o que eu moro e o que minha sócia mora. Perfeito. Todos os demais são empresariais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse setor de imóveis empresariais frente até as questões mais recentes da pandemia e teletrabalho e outras questões. Como é que isso afeta esse setor? Foi afetado já. Depois da pandemia, até hoje existe, tem hoje o home office. Ainda tem empresas hoje que têm um percentual em home office que não conseguiu voltar ao status anterior. Então, houve uma redução
de espaço. Nós estamos com uma de nossas empresas avaliando mudar para esse prédio que eu estou aqui agora. No momento, nós andamos visitando como coisa de acréscimo de áreas. Mas tiveram outras empresas que diminuíram porque houve uma adaptação muito boa de home office, de acordo com o tipo de atividade, e às vezes dentro de uma mesma empresa, algumas atividades foram apercebidas pela necessidade da pandemia, de que não dependiam de estar dentro da mesma empresa. Foi como na época do polo petroquímico, que eu fiz transporte de pessoal para o polo através de ônibus, e depois esse transporte foi diminuindo e nós saímos rapidamente, porque nós sentíamos que o polo
nesses 63 anos, imagino que você tenha aprendido muito, tenha desenvolvido. Eu queria saber se ao longo dessa trajetória teve algum momento que você teve um estalo, uma epifania e disse assim, porra, se eu soubesse disso há muito tempo atrás, minha vida poderia ter sido melhor, minha trajetória poderia ter sido melhor, ainda que coberta de erros, mas assim, algo que você assim, aprendeu ao longo da vida, que você sentiu que se fosse antecipado esse aprendizado, isso poderia ter feito alguma diferença. Pronto, eu vou lhe dizer o que eu disse a uma única pessoa. Eu tive o privilégio de ser recebido e de conversar algumas vezes com o Dr. Norberto Odebrecht. E uma vez, aliás, eu tive 2 conversas interessantíssimas com ele. Ele me recebia para conversar, ele tinha curiosidade sobre mim. Em uma, eu disse a ele que eu queria que ele me apresentasse a TEL, Tecnologia Empresarial Odebrecht, que eu queria implantar na LM. Ele disse, seu Luiz, ao longo da minha vida, ninguém nunca me pediu isso. Por que o senhor, ele me chamava de senhor, por que o senhor está querendo implantar a TEL? Que eu acho que é um modelo campeão seu. Eu li tudo sobre a TEL e eu queria implantar na LM, é a TEL. E a outra coisa, essa foi engraçada, essa conversa minha com ele, e ele realmente me apresentou, chamou a secretária dele, mandou ligar para a construtora, mandou ligar para a Braskem, mandou ligar para a Fundação Odebrecht, mandou ligar para mais algumas outras pessoas, algumas eu conhecia. E aí eu fui com minha diretoria conversar com todo esse pessoal para entender como é que funcionava o grupo dele. E a outra vez eu cheguei para ele e disse, doutor Norberto, ele disse, seu Luiz, o senhor tem, eu conheço sua história, de vez em quando alguém me conta sua história e tal, o senhor tem uma história muito bonita. Aí eu disse, doutor Norberto, eu tenho um erro de fabricação. Aí ele disse, qual é o erro de fabricação? Eu nunca tive uma carteira profissional, eu nunca trabalhei para ninguém. Meu sonho hoje estaria sendo um empresário muito maior, era se eu tivesse a oportunidade de ter trabalhado com o senhor, no seu gabinete, para não fazer nada, só para te servir água, café, e o senhor deixar ficar ouvindo, o senhor receber as pessoas e conversar com as pessoas. Ele aí levantou, me deu um abraço. Imagino. Mas é verdade. Eu nunca tive essa oportunidade de aprender nada com ninguém. Então, para mim, eu pensei que você fosse me perguntar se nesse tempo todo foi só sucesso, porque eu tive uma vez, na Semana do Empreendedor, se comemora, eu estava na UFBA. Sim. Fui fazer uma palestra na UFBA. Tinha muitos professores lá, não sei se por acaso você estava nesse dia. Foi em que escola, você lembra? Não lembro. Foi um auditório lá. Sim. Foi no Dia do Empreendedor, que é o dia mundial, que é comemorado no mundo inteiro. Acho que é em novembro. E aí me convidaram para fazer uma palestra sobre empreendedorismo. E aí um gaiato levantou depois e disse, professor, o senhor nunca fracassou, não? É só sucesso, é? Rapaz, eu parei assim. Você não via uma mosca voando. Aí eu disse, o cara, filho da puta, me chamou de professor. Aí eu disse, colega, olha só, vocês me chamaram aqui para eu contar a minha história de sucesso, foi o que eu me lembro. Se vocês quiserem
que eu conte minha história de fracasso, vamos fazer um seminário, assim, e aí eu contei em 50 minutos. Agora, se você quer que eu conte os meus fracassos, vamos fazer um seminário de uma semana. Fui ovacionado. Pô, fantástico, fantástico. Porra, eu pensei que você ia perguntar isso agora, minha cara, de 63 anos, você nunca fracassou, não? Você nunca pensou em desistir, não? Claro, cara. Claro, eu sou de osso e carne, cara. Eu tenho sentimento, eu choro. Claro. Então, não é fácil não, cara. Não é fácil não. E aquela história que eu te falei antes, todo mundo só contabiliza a parte bonita da história, mas não quer saber quanto custou a história. Tudo tem custo. Aí agora é palavra de economista. Não existe nada de graça. O americano que inventou isso. Não existe almoço de graça. Então, não existe nada de graça. Para você chegar onde você chega, tem custo. Tem custo emocional, tem custo... cada escolha é uma perda. Não existe escolhas que não gerem perda. Porque quando você escolhe, você faz uma opção de A e B. Como é que ficou B? Você perdeu B. E enquanto você fala, me ocorre que quanto mais sucesso você tem, mais perda está envolvida nas escolhas. Claro, claro. Cada um sucesso que você escolhe, ele te gera uma perda. Exemplos assim, mais banais do mundo. Você faz um sucesso, aí você vai receber um prêmio, você vai ter que ir no dia de domingo, você vai ter que ir no dia de sábado de noite para receber o prêmio, para não sei o quê. Sim, e o que você tinha marcado com sua esposa, rapaz, que vocês iam para um cinema de noite, que depois iam jantar com aquele amigo bacana que nunca mais você teve junto, porra. Logo agora que você tinha marcado, você vai receber esse prêmio. Negócio bacana, receber o prêmio. Aí quando você está lá, olha que cara de sorte da porra, o cara recebendo esse prêmio aqui. Sim, pô, pergunte a ele quanto custou, porra. O que foi que ele trocou para vir receber esse prêmio aqui? Então tem custo, cara. Tem custo. Mas ninguém não fala dos custos. Eu acho, pro seu livro, eu acho que é a vaidade do cara. O cara que é vaidoso, ele prefere não falar do custo para dizer que ele só tem receita. Não é assim que a banda toca, né? Mas eu acho que, não sei se é o seu caso, mas eu acho que muitos dos empresários que têm essas histórias de sucesso e de muitos fracassos têm um certo orgulho dos fracassos também, né? Ah, sim, sim. Tiveram muitos fracassos que depois de passado a dor do fracasso, você diz, ainda bem, graças a Deus que eu fracassei naquilo. Já tiveram alguns. Para encerrar a nossa conversa aqui, eu queria fazer uma pergunta mais um pouco filosófica, porque envolve um pouco assim, questões sobre projeções para o futuro. A gente está chegando aqui na terceira década do século XXI, né, com crescente participação da inteligência artificial, com desafios climáticos importantíssimos aí. Você acha que a sociedade, a humanidade vai caminhar para dar conta de fazer um mundo assim, habitável e, digamos assim, satisfatório frente a esses rumos que a gente vem tomando? Eu tenho certeza que nós vamos vencer isso. Agora, eu tenho também, com a mesma certeza que eu tenho que nós vamos vencer isto. Olha que eu estou usando a expressão vencer. Significa que nós vamos ter que trabalhar muito. Nós vamos ter que, vamos dizer assim, estar dispostos a pagar preços. Possivelmente serão preços maiores
mais caros, cada vez mais caros. Esses preços que nós estamos falando aqui agora. Sim. Estamos falando desse tipo de moedas, que não são moedas financeiras, para que a gente mude, porque é tendência mundial, porque é necessidade da melhoria do povo. Por exemplo, quando você fala em sustentabilidade, ou a gente faz isso, ou o mundo acaba. É simples. Não temos alternativa. Não tem alternativa. Qualquer alternativa que alguém falar é um maluco, porra. Estrambelhado, eu não vou parar para ouvir, porra. Claro. Negócio desse. Nós vamos ter que fazer. E aí? Nós vamos pagar um preço. E aí? Vai ser cada vez maior o preço. Se não começarmos a tratar. Se não começarmos a tratar. Perfeito. Prazer enorme. Eu quero agradecer a você, cara. Bom demais, bom demais. Você me surpreendeu positivamente. Ah,